Quando a gente passa por dificuldades, situações na nossa vida, é difícil a gente sustentar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa. Porque, sabe, é fácil até a gente eu estou falando de fé, né, é fácil a gente falar de fé, é fácil a gente falar que acredita, é até fácil a gente dizer que Deus é bom, porque Deus é bom. Mas falar é fácil. Não sei se você concorda comigo. Mas, gente, como é difícil a gente continuar com o nosso discurso quando as coisas não vão bem. É muito difícil. Muito difícil a gente continuar falando que Deus é bom quando, de repente, um filho adoece ou quando há uma perca na família, né, do ente querido, quando o desemprego bate na porta, quando as coisas, sabe, começam aos nossos olhos darem errado. É difícil, né. Por que que eu estou falando sobre isso? Eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre o canal aqui, né. O canal crescendo, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem, né, inscrito aqui no canal, muito obrigado. Eu estou grata a Deus, mas, algumas coisas, assim, também me deixaram um pouco que assustada. Mas eu vou orando e o Senhor vai me esclarecendo muitas coisas, né, e isso é bom. Então eu estou feliz, agradecida, muito obrigada mesmo. E os vídeos aqui, as lives edifiquem a sua vida. Mas, eu estou falando isso, hoje eu vim gravar esse vídeo, por quê? Porque aqui no canal, gente, eu falo aquilo que eu acredito, né, aquilo que eu acredito e falo também daquilo que eu passo, mas eu não falo a meu respeito, não é da minha vida, né. E por que não, que não é da minha vida? Porque é isso, é difícil a gente, na hora do perrengue, né, a gente viver aquilo que a gente fala. Então eu não falo da minha vida, aqui eu falo da palavra de Deus. Eu sou uma serva de Deus e é o que eu acredito, é o que eu acredito. E com o crescimento do canal, então alguns vídeos, e aqui eu falo sobre família, eu falo sobre a mulher, a dona de casa, e falo sobre vida conjugal, e são assuntos que são coisas que eu vivo, são coisas que eu ensino, eh, na igreja, enfim. E aí o canal eu venho falar com isso, porque, eh, a gente ouve tantas coisas e a palavra de Deus nos direciona para o caminho certo. Então, aqui no canal, gente, eu venho falar a respeito da palavra, aquilo que, é a vontade de Deus. Mas eu não venho aqui falar que: "Ai, mas então eu faço a vontade de Deus e vocês não fazem", não é nada disso. Então, com chegando mais gente aqui no canal, eu fiquei um pouquinho assustada, né, de como que as pessoas, como que elas olham, qual a impressão que elas têm, algumas, poucas, mas tem. A impressão que elas têm dos vídeos. Isso a gente tem que tomar cuidado, né, e é por isso eu estou sempre olhando, estou sempre, vendo aqui os comentários que está chegando, os comentários, e a impressão que as pessoas têm. E às vezes a gente fala aqui alguma coisa, porque é o que eu acredito. E aí tem muita gente que leva, né, pra como se fosse uma ofensa ou como se eu tivesse, impondo isso. E aí eu vim aqui falar um pouquinho sobre isso, gente, não, eu falo do que eu acredito e eu procuro viver do que eu acredito. Mas eu também passo por situações, e todo mundo passa, situações que é muito difícil a gente praticar aquilo que a gente acredita. Você entende isso? Então, falando, de alguns comentários e de um vídeo que eu falo aqui sobre casamento, quando eu digo que casamento é projeto de Deus, eu acredito nisso, né. Então eu venho aqui e falo, isso é para minha vida, eu acredito, eu estou compartilhando isso. Mas,
Tem gente que, por conta de o casamento não ter dado certo, ai, por estar separado ou por estar vivendo um casamento ruim, né, acha que eu estou falando e eu quero que as pessoas queiram isso. Não, gente, não. Casamento, exemplo, é projeto de Deus. A vida conjugal, da maneira que Deus planejou, é difícil de se viver, porque nós somos pecadores, é difícil, né. A gente precisa muito da ajuda de Deus. E nós temos uma cartilha, né, um manual que é a Bíblia, então nós precisamos da Bíblia para a gente viver este projeto de Deus, o mais próximo possível do ideal, que o ideal é a vontade de Deus, mas nós somos falhos. Mas é aquilo que eu acredito. E aí, gente, olhando num todo, talvez você passe por isso também. Pode ser, ser até que não seja por conta da Bíblia, né, mas de muitas outras coisas. Muitas outras coisas que você acredita. Mas quando algo acontece, o contrário daquilo que você acredita, muitas vezes, sabe, a tua crença ela é provada, sabe, a tua fé, sabe. Vamos ver se é isso mesmo. E aí vem as pessoas e fala que não concorda, que não é isso. Gente, todos nós somos afetados sim. Por isso nós precisamos de ter convicção, convicção. Uma pessoa, por exemplo, que tem convicção que não pode pegar algo dos outros e levar para si, ela tem que ter convicção mesmo no coração. E eu estou falando de uma coisa simples. Mas se ela não tiver essa convicção, no mundo que nós estamos vivendo, gente, a pessoa chegar e dizer que nada, você pode levar sim, isso aí não tem dono não, sabe. E aí se você não tiver firmado mesmo, se você não crê mesmo nisso, você acaba pegando e levando. Então eu estou falando isso, porque falar que os vídeos que eu trago aqui, eu vou falar de coisas que eu acredito, coisas que eu aprendi, coisas que eu estou aprendendo, e eu venho aqui e compartilho, gente. E sabe por quê? Falando, por exemplo, quando eu falo de casamento, quando eu falo de dona de casa, e eu sei que não é fácil ser, eh, somente dona de casa, eu gravei vídeo falando sobre isso. Eu sei que não é fácil viver um casamento aonde o marido, como eu gravei um vídeo falando, né, que o marido ele deve cuidar da esposa, que a família é a esposa, enfim, não é fácil isso, gente. Mas, gente, é o que eu acredito, é o que eu estou aprendendo todos os dias. Então o canal aqui, os vídeos que eu trago aqui, é para compartilhar aquilo que eu acredito e de repente é algo que você concorda, como tem pessoas aqui que, né, vem aqui, concorda, que bênção a palavra, e também pode ser que não, pode ser que você passe aqui, assista o vídeo e tá tudo bem gente, né, e tá tudo bem. Agora uma coisa, que é isso que eu quero deixar aqui para vocês, é como a gente tem que ter firmeza em todas as áreas da nossa vida. Firmeza, sabe? Tu tem que: "Ó, eu acredito nisso, eu entendi que é assim, isso está sendo bom para minha vida, por mais que não seja bom para as outras pessoas, por mais que para as pessoas estão dando errado, se para mim está dando certo, é isso que eu acredito", como é difícil a gente manter. Porque quando eu falo, por exemplo, da questão casamento, para você que é casado, que está aqui, eu falo também daquilo que eu vivi no casamento, vendo o casamento dos meus pais. Eu falo de como eu sei o quanto eu, como criança, eu sofri vendo o casamento dos meus pais. E hoje, na minha vida adulta e sendo ensinada por Deus, eu entendo que coisas que eu sofri como criança aconteceram, não é porque Deus não é bom, é porque os meus pais não tinham conhecimento e não fazia segundo a vontade de Deus. Então, o que que eu aprendi é que eu não devo, ou eu devo buscar o conhecimento para que os meus filhos não sofra o que eu sofri. Então, os vídeos aqui, gente, é mais ou menos isso aqui, ó. É eu pegar,
coisas que aconteceram comigo, aplicar na minha vida hoje para ensinamento, sabe, para comparação. Então os vídeos aqui é para isso, gente, é pra gente olhar, né, e eu sou grata a Deus, né, que o Senhor me dá essa coragem, porque tem que ter coragem para vir aqui para gravar o vídeo. E é isso, as pessoas, né, e eu vi alguns comentários, as pessoas levam, assim, para o fundo do coração e elas falam, sabe, com raiva, com ódio de uma palavra. Mas eu tô aqui para dizer isso para você, é convicção que eu tenho, família é projeto de Deus, é projeto de Deus. É difícil? É difícil, mas é projeto de Deus. E se Deus projetou, eu confio nele, e nos momentos mais difíceis, digo, momentos familiar, momentos conjugal, eu sei que Deus, ele que projetou esse negócio aqui, se eu confiar nele, eu vou passar por isso. Então a ideia aqui, meu querido, minha querida, você que está aqui, é que se você gostar aqui do conteúdo, se algo falar com você, se você aprender um pouquinho com a palavra como eu estou aprendendo, eu digo: "Se inscreve aqui e fica aqui", né. Agora não é, não pense que é para "Não, você é dona da verdade", não, porque eu sei, eu posso dizer que não é fácil, mas volto a dizer, é possível sim. Com a ajuda de Deus é possível. Então você que está aqui, não abra mão da sua família, vem aqui e vou falar. Mulher, você que está aqui, você não é só dona de casa, você é dona da sua casa, cuide bem dela. Ah, mulher, você que está aqui, se ama primeiro, depois tu ama teu marido. Primeiro Deus, depois você, depois teu marido, depois teus filhos. Eu vou continuar, porque é isso que eu acredito. Ah, mas sempre dá certo? Não, tem coisas que não depende só do que eu penso, do que eu acredito. Não, gente. Tem coisas que não dá certo, não sai como eu planejo. Mas existe um Deus que é poderoso, e quando eu caio, é só eu estender as mãos e ele me levanta, e é assim com você. Então eu quero deixar aqui esses vídeos e dizer para você que eu tenho muito prazer de vir aqui compartilhar com vocês, da minha história, né, do que está acontecendo na minha vida e do meu aprendizado. Mas a minha intenção não é, sabe, fazer que entre goela abaixo, não, não. Que o Senhor te abençoe ricamente e que nós possamos nos encontrar aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau.